Bom, vamos continuar, na verdade, vamos iniciar os nossos estudos em 2 Pedro. Finalmente, né? 2 Pedro chegou. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Já aviso que nós não vamos avançar muito no texto hoje, é basicamente uma mensagem introdutória, mas para nós introduzirmos esse livro nessa carta, nessa noite, eu vou pedir para que você se coloque em pé. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo e logo depois nós vamos nos dirigir a Deus em oração mais uma vez, pedindo direção a Deus por esse tempo de estudos. 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro. Depois de 1 ano e meio em 1 Pedro, a gente acaba acostumando, né? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, apóstolo e servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus, rogamos as suas bênçãos essa noite, que a tua palavra, ó Pai, possa ser pregada com a autoridade do seu Santo Espírito, me capacite como instrumento nas suas mãos. Rogo também ao Senhor pelas crianças no culto infantil que possam entregar suas vidas a ti também, Senhor. Rogamos ao Senhor direção para que nesse tempo de estudo nós possamos focar a nossa atenção na tua palavra, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. A título ainda de introdução, no Brasil nós temos um órgão responsável por atestar a qualidade e a funcionalidade de praticamente todos os produtos que nós compramos. Geralmente, quando nós compramos um produto, esse produto vem com um selo desse órgão. Você sabe qual é o nome desse órgão? Inmetro, né? Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Se você não sabia o que significa o termo Inmetro, né? Então, quando um produto recebe esse selo do Inmetro, isso significa que ele cumpre tudo aquilo que ele se propõe a cumprir. Tudo aquilo que ele diz que ele faz, ele realmente faz. Aquilo que está no rótulo está sendo testado para ver se realmente condiz à realidade. Aquilo que o fabricante daquele produto colocou no manual está sendo verificado se verdadeiramente é assim, porque é importante que seja seguido algumas normas de padrão e de conduta também para a produção de alguns produtos que nós usamos, principalmente zelando para que seja realmente verídica aquelas informações, também verificando que aqueles produtos, principalmente aqueles de consumo humano, não venham a fazer mal para a nossa saúde e que não seja um produto falsificado. Então, muito disso vem porque nós temos no nosso país aquilo que nós chamamos de Código de Defesa do Consumidor. Todo país tem isso, no Brasil nós também temos, é um manual que, conforme o próprio nome já diz, é um manual de defesa do consumidor, que serve para garantir que os direitos seus como consumidor sejam respeitados. E em muitos lugares você vai encontrar uma placa mais ou menos assim, né? Este estabelecimento possui um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E se você não encontrar, esse lugar está fora da lei, porque está dito aqui que é uma lei exigida de 11 de setembro de 1990. Todo estabelecimento comercial deve ter um exemplar desse Código de Defesa do Consumidor disponível para consulta no seu estabelecimento. Então, irmãos, nós percebemos essa importância. Até mesmo o governo em que nós vivemos, mesmo diante das suas corrupções e das suas fragilidades, eles consideram como algo importante a defesa do consumidor. Então ele regulamenta um órgão que execute testes para afirmar a veracidade e a eficiência daquilo que nós compramos. O objetivo desses órgãos é o quê? É garantir ou proteger o consumidor. Muitos de nós conhecemos esse homem, né? Celso Russomano, não preciso nem falar quem é. Celso Russomano. Ele fez o seu nome, a sua carreira, em cima desse tema, desse assunto. Ele é conhecido como um detetive ou um advogado do consumidor. Tantos de nós, principalmente aqueles mais velhos, né, da época do famoso Aqui Agora, né?
Ó, se você assistiu isso, significa que você está ficando velho já, tá? Se você não assistiu isso, fica tranquilo, você ainda está numa boa faixa etária. Agora, você já chegou no... Se você lembra do que eu estou falando, então você já está ficando velho mesmo. Então nós vemos aqui esse homem, ele fez o seu nome, ele adquiriu um sucesso, uma carreira baseado nesse assunto, como um detetive protegendo os consumidores, garantindo com que os consumidores tivessem os seus direitos garantidos, preservados. E hoje em dia ele é também, além de apresentar um programa chamado isso aí, a Patrulha do Consumidor, ele além disso tem um site onde ele ainda continua agindo aí como um detetive do consumidor, mas também ele foi eleito como um deputado federal, o segundo mais votado da história. O segundo deputado federal mais votado da história. Tão grande é o sucesso desse homem, muitas vezes também as pessoas o reconhecendo como ele ajudando, de certa forma, o cidadão. Apesar de estar envolvido em muitos escândalos de roubos aí também recentemente, né? Mas, isso não vem ao caso aqui agora. Mas, com certeza, ele fez o seu nome baseado nisso. Nesse tema, nesse assunto, defesa do consumidor. Também, recentemente, um programa de televisão de domingo à noite, chamado Fantástico, exibiu uma série de matérias num quadro que ele chamava Atenção Consumidor. Já assistiu? Onde vários produtos eram testados pelo Inmetro e, de forma engraçada até mesmo, eles eram apresentados no programa, mostrando se esse produto estava passando no teste de qualidade ou se não passava no teste de qualidade. Eu digo para os irmãos, era legal assistir. Interessante você ver como eles contavam a história, como eles faziam aquilo até certa forma, de forma cômica, de forma engraçada. E eles testaram os mais diversos produtos, desde papel higiênico, testaram, não me pergunte como, eu não assisti esse episódio, mas eles fizeram um teste de papel higiênico, fizeram um teste de pneus de carro, para ver se esses pneus eram seguros o suficiente, fizeram o teste de garrafa térmica, porque nada é mais frustrante para aqueles que gostam de colocar um café quente na garrafa e uma hora depois ele já está frio, né? Então eles fizeram um teste onde praticamente todas as garrafas foram reprovadas no seu teste de conservação. Ou seja, não passaram no teste, e isso fez com que essas empresas tomassem uma atitude para que eles resolvessem esse problema, porque pega mal para a marca esse marketing negativo. Eles testaram também capacetes, eles testaram antitranspirantes. Você já viu antitranspirante que fala 48 horas de proteção? E depois de 2 horas você já está cheirando macaco velho? Já viu isso? Muitas vezes tem esse slogan ali, né? 48 horas de proteção. E isso não é respeitado. E foi mostrado que uma grande empresa que colocava no seu rótulo 48 horas de proteção foi proibida de fazê-lo porque o seu produto não oferecia 48 horas de proteção. Eles tiveram que, então, readequar a sua propaganda, senão seriam multados. Mas sabe, uma coisa que me chamou bastante atenção assistindo essa série, foi logo que a Melissa era pequena, eles apresentaram também uma série, um quadro, dentro desse quadro, na verdade, um produto que era andador para as crianças. Não sei se vocês já assistiram isso. Muitos dos pais colocam as crianças em andadores, né? E o Fantástico, ao testar pelo Inmetro, mostrou onde todos, isso não tinha nenhuma exceção, todos os fabricantes foram reprovados pelo teste do Inmetro, mostrando que esses andadores não eram seguros para as crianças. Então, eu até olhando assim, falei, olha, não tinha pensado nem em comprar ainda um, né? Mas ao olhar aquilo, eu falei, com certeza eu não vou comprar um andador para colocar na minha casa. Por quê? Porque ele mostra ser inseguro. Eu não vou expor a minha família a algo desse jeito. Sendo assim, irmãos, parece que é um esforço muito grande, há um esforço muito grande, tanto da nossa sociedade, dos governos em geral, de proteger o consumidor contra produtos de baixa qualidade, contra produtos que afirmam ter alguma coisa e na verdade eles não têm, produtos que afirmam fazer algo que na verdade eles não fazem, produtos que são infiéis àquilo que eles propõem-se a dizer que fazem, e também produtos que são nocivos, perigosos para nós. Parece loucura, né? Você ir lá no mercado e comprar um pneu que você sabe que não passou nos testes de qualidade e você vai falar assim, eu vou colocar no meu carro e vou fazer uma viagem com a minha família. Você teria coragem de fazer isso? Nós não temos coragem de fazer isso, né? Ao ver que os andadores eram perigosos, eu falei, eu não vou colocar isso na minha filha,
para que ela corra o risco de cair, se machucar e ter um acidente grave. Por quê? Porque não passa no teste de qualidade. Parece loucura fazermos isso, né? Agora pensa, irmãos, se parece loucura nós fazemos uso de produtos que pode parecer colocar em risco ou não cumprir aquilo que eles afirmam cumprir nas nossas vidas pessoais, nós temos que proteger as nossas famílias também contra produtos dessa forma. Por que nós não temos a mesma preocupação com a igreja? Por que será que nós não temos muitas vezes esse mesmo zelo para proteger as pessoas contra o falso evangelicalismo moderno? Porque hoje é o que mais tem tomado proporções, irmãos. Nós vivemos em uma sociedade totalmente comprometida com a defesa do consumidor, mas eu não vejo igrejas comprometidas com a defesa do evangelho. Nós muitas vezes não vemos, não encontramos esse paralelo. Os efeitos do consumo de um produto que não está de acordo com os padrões do Inmetro, ele traz consequências? Sim. Mas uma pessoa que tem contato com um evangelho deturpado, um falso evangelho, as consequências que essa pessoa tem são muito piores do que uma consequência física. Porque as consequências dessas pessoas, quando tem contato com um falso evangelho, são consequências que afetam diretamente a alma da pessoa. São efeitos que condenarão aquela alma para uma eternidade no inferno, separado de Deus para toda a eternidade. Irmãos, nós vivemos em uma época de grande confusão. Parou de novo. Isso. Obrigado. Nós vivemos em uma época de grande confusão teológica. Muitas denominações têm deturpado a religião das mais diversas formas. O crescimento maior que nós vemos é de um tempo para cá num movimento chamado Terceira Onda, ou um movimento chamado neopentecostalismo. Também muito conhecido como um movimento chamado Movimento de Sinais e Maravilhas, que tem como o seu pai dessa grande doutrina, falsa, mas grande, tem ganhado grandes proporções, Peter Wagner. Muitas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo fisgadas, têm sido atraídas por doutrinas satânicas, mentirosas, que estão conduzindo elas para o inferno e elas acham que estão sendo conduzidas para o céu. As maiores ou principais ensinamentos dessa teologia do neopentecostalismo é a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. Esses ensinos falam que o cristão ele não pode ter doença. Por quê? Porque ele é liberto de tudo. Ele não pode ficar doente. A doença não pode entrar na casa do cristão. E se entrar é porque o cristão é infiel. Se tiver alguma coisa na família dele é porque o cristão não tem fé. É o erro dele. Agora, se o cristão é fiel, ele não será atingido por nenhuma dificuldade nessa vida. Esse ensino é mentiroso, é uma heresia. E muitas pessoas que passam por dificuldades, que têm passado por sofrimentos na área da saúde da sua família, eles fazem o quê? Vão até essas denominações que prometem que Jesus cura. Agora a questão é, Jesus cura, irmãos? Amém, Jesus cura. Mas não da maneira que eles ensinam. Não como está sendo ensinado dentro da teologia da libertação. Por outro lado também, nós temos a teologia da prosperidade, que diz que como filho do rei você deve viver como um príncipe. Parece fazer sentido, mas é totalmente infundada. Não tem nenhum princípio teológico que defenda, que embase esse tipo de pensamento. E muitas denominações têm dito isso. Venha na nossa reunião e você vai ser próspero financeiramente. Venha à nossa reunião e você vai conquistar bens. Venha à nossa reunião e você vai sair de uma condição de pobreza ou miserável e você vai ser um grande empresário de sucesso. Agora, esse slogan atrai bastante gente? Jesus prospera? Nós percebemos que sim. Muitas pessoas estão indo ali. Muitas pessoas estão seguindo essa teologia. E dentro desse ensinamento, irmãos, ainda tem as famosas unções. Já ouviu falar? A unção? Nós vemos ali as mais loucas e variadas unções. Como, por exemplo, a unção do riso. Onde no culto todos os irmãos começam a rir, que nem doidos,
Olha, igual vocês estão fazendo agora, mas dizendo que isso é uma unção do Espírito Santo, a unção do riso. E eles começam a agir dessa forma. Recentemente eu verifiquei na internet uma igreja que tem a unção do cuspe. Eu não vou entrar em detalhes sobre como ela funciona, mas ela é bem nojenta. Se você quiser conhecê-la, vai lá. O pastor Hulk pode ensinar. Todos os fiéis fazem uma fila e o pastor fica à frente e todos chegam com a boca aberta e você já imagina o que acontece, né? Abra a tua boca e eu a encherei. Ó, base bíblica, né? A unção do cuspe. Então os pastores ungem suas ovelhas com seus cuspes nos seus membros. Isso tem sido ensinado. E quem não lembra da famosa unção do copo com água em cima da televisão, né? Quem nunca fez, né? Eu sei, talvez você já fez isso, né? Coloque o seu copo com água que no final do programa eu vou fazer uma oração. Hoje em dia isso caiu em desuso, né? Porque a televisão é LCD, muito fininha para colocar um copo com água ali em cima, né? Ele cai, então não tem mais essa possibilidade. Tem que se reinventar, né? Até esse ensino teve que se reinventar. Mas nós percebemos, irmãos, as maiores bizarrices acontecendo nesse meio. A unção do ventilador, onde o crente sai girando o braço que nem louco e ele está tendo a unção do ventilador. Unção de animais, onde eles começam a imitar animais. Eles saem como a unção do leão. E saem lá andando de 4 no meio do palco e dizem, eu estou tendo a unção do leão. As maiores e mais bizarras práticas têm acontecido, coisas que são totalmente estranhas ao que a palavra de Deus ensina. Pessoas têm visitado lugares assim, pensando que estão adorando a Deus, mas estão sendo enganadas, estão sendo ensinadas teologias, se é que podemos chamar assim, estranhas à palavra de Deus, coisas que a palavra de Deus não prescreve, comportamentos bizarros onde nós acabamos, mesmo sendo cristãos que não têm essas práticas, acabamos sendo rotulados como eles, porque ao olhar esse tipo de comportamento, eu não consigo pensar em nada além de que ali tem um bando de louco, ali tem um bando de pessoas que não sei o que está acontecendo, eu não sei o que estão praticando, mas eu sei de uma coisa, o nosso Deus não age dessa forma. Nosso Deus não unge pessoas para fazer isso. Pelo contrário, nós vemos uma prática totalmente diferente nas Escrituras. Em outras palavras, irmãos, essas igrejas têm usado as oportunidades e até certa forma uma manipulação mental com as pessoas para fazer aquilo que nós chamamos, eu vou usar a palavra de teologias, então não se assuste, sincretismo religioso. Sincretismo religioso é você fazer um paralelo numa adoração a Deus de uma forma que Deus não pede nas Escrituras para que Ele seja adorado. Onde nós vemos um sincretismo religioso? Lá em Israel, quando eles fizeram um bezerro de ouro. Você lembra disso? Eles fizeram um bezerro de ouro e consagraram ao Senhor, mas Deus já pediu em algum momento nas Escrituras que fosse feita uma imagem de escultura em nome dele? Em lugar nenhum. Pelo contrário, Ele repreende e não incentiva essa prática. Então, o sincretismo religioso é isso, é você adorar a Deus de uma forma que Ele nunca pediu que fosse adorado. E é isso que nós encontramos na maior parte dessas igrejas. Eu recentemente estava ouvindo um relato de um pastor que ele falou que nessas igrejas ele ouviu uma coisa assim, que tinha várias pessoas lá na frente, porque geralmente tem aquele momento dos testemunhos, né? Então, qual é o seu testemunho? Qual é a sua bênção? Aí um fala lá, pastor, eu cheguei aqui com uma dor nas costas e para a glória de Deus agora eu estou curado. Amém, a igreja, aleluia! E todo mundo grita. Aí o próximo, qual era o seu problema? Eu cheguei aqui com uma dor de cabeça tremenda e fui curado, pastor. Amém, aleluia! Aí chegou a outra, uma velhinha, uma senhorinha, perguntou, e aí qual é a sua bênção? Ela falou, pastor, Jesus me salvou. Aí falou, que bom, e agora qual que é a bênção? Você entende? Eles não têm muitas vezes a compreensão do que é bênção de Deus. A maior bênção de Deus para eles não é o foco, não é a salvação. Eles estão muito mais preocupados que você não tenha dor nas costas, você tem dinheiro na carteira, do que sua alma ir para o céu. E é isso que tem sido o grande problema desses movimentos. Alguns anos atrás, numa outra igreja, eu tive a oportunidade de conversar com um casal que durante 10 anos... eles frequentaram uma dessas denominações. Eu não vou entrar em detalhes quanto a nomes, mas você já sabe, uma dessas que existem por aí. Então, eles estavam há 10 anos nessa denominação.
chegaram à nossa igreja para nos visitar, nós pregamos, no final eles foram até a frente, nós marcamos uma visita, fomos à casa deles naquela mesma semana, conversamos, e ao conversarmos eles disseram o seguinte para nós: pastor, eu passei 10 anos nessa determinada igreja e eu nunca ouvi essas coisas. Irmãos, o básico do evangelho: Deus é santo, você é pecador, Jesus Cristo morreu na cruz para conciliar você, o seu relacionamento entre você e Deus, e Ele é o mediador entre você e Deus. E o que você precisa? Reconhecer que você é incapaz de se relacionar com Deus por você mesmo, reconhecer que você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço pelo seu pecado, e finalmente então você se torna um filho de Deus. 10 anos em uma igreja e nunca haviam ouvido isso. Nunca. E para a glória de Deus, nós tivemos a oportunidade de apresentar o evangelho para esse casal e até hoje estão firmes servindo a Deus em uma igreja, uma das nossas igrejas. Então, irmãos, mas quantas são as pessoas que não têm esse privilégio? Quantas são as pessoas que não têm a oportunidade de encontrar o evangelho verdadeiro através de igrejas que estão comprometidas com o evangelho da verdade? Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Então elas estão numa denominação, muitas dessas pessoas, onde elas estão pensando que estão caminhando em direção ao céu, mas na verdade elas não estão. Elas estão pensando que estão salvas, mas na verdade elas não são salvas. Elas estão sendo enganadas por um falso evangelho, por falsos mestres. Irmãos, a Bíblia é repleta de advertências contrárias a falsos mestres, a falsas doutrinas, a falsos ensinos. Algumas vezes nós já batemos nesse assunto. Mas falsos mestres têm sido, desde o início da igreja, um grande problema para o evangelho. Falsos mestres com falsas heresias têm sido uma das principais ferramentas que Satanás tem usado para levar pessoas para o inferno. Denominações que afirmam estar dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas que na verdade não é. Não é essa a realidade. Denominações que estão caminhando em direção ao inferno, não estão preocupados com o destino da alma do ser humano, mas estão preocupados basicamente com dinheiro, poder e fama. Homens, se é que podemos chamá-los pastores, mas comprometidos simplesmente com dinheiro, poder e fama. E hoje em dia, esses movimentos têm crescido muito no nosso país. Nós podemos ver por aqui, né? Jesus Cristo cura, bastante gente, prospera, bastante gente. Agora Jesus Cristo salva. Parece que não chama atenção, né? Parece que não é aquilo que o ser humano quer. E na verdade essas igrejas sabem disso e por isso elas começam a caminhar nessa linha. Quando nós olhamos para essas denominações, nós percebemos que elas crescem. Tem uma espalhada em cada esquina quase. E quando você passa na frente delas, você percebe que elas estão cheias de pessoas. E esses falsos mestres, infelizmente, têm conseguido muito sucesso na tarefa que eles estão se predispondo a fazer. Promover a mentira e o engano. Agora, como eu disse, irmãos, graças a Deus, desde sempre na história, tem levantado homens e mulheres como defensores do Evangelho. Amém? Desde sempre na história, Deus tem levantado homens e mulheres para serem defensores do Evangelho, para combaterem esses falsos mestres, para combaterem essas falsas doutrinas, essas heresias, que desde sempre tem sido um grande problema para a obra de Deus. Deus tem sempre levantado pessoas para serem defensores da fé genuína, do Evangelho verdadeiro. Quer seja um pai fiel que ensina seus filhos a palavra de Deus, quer seja uma mãe piedosa que ensina seus filhos a respeito da verdade do Evangelho, quer sejam professores de escola dominical, pastores que estão sempre comprometidos com a palavra, Deus tem sempre levantado homens e mulheres para se posicionarem contrários a esses falsos mestres e a seus ensinos
diabólicos, irmãos. Mas nenhum desses defensores tem um papel de tanto destaque quanto sabe quem? Pedro. A segunda carta de Pedro é basicamente isso. É como se fosse um alerta à igreja. Pedro tem como alvo principal alertar o povo de Deus contra esses enganos que têm crescido tanto. Essa carta tem o propósito de expor, frustrar e derrotar todos os falsos mestres com suas doutrinas hereges. Esse propósito se aplicava naquela época e também se aplica em nossos dias. O propósito, afinal, é importante nós notarmos que o propósito, essa carta, é muito semelhante a Judas. Quando você lê a carta de Judas, você vai perceber que muitos dos princípios são, até certa forma, repetidos ali em Judas. Os dois têm esse mesmo objetivo: combater falsos mestres, defender, proteger a igreja. Judas também foi um daqueles que Deus levantou para ser um defensor da fé, cuja finalidade é defender a igreja contra as mentiras e heresias que levam pessoas para o inferno. Agora, Pedro, ele não faz rodeios. Pedro é esse camarada, né? Pedro, ele é impetuoso. Ele não tem muito papas na língua. Ele não vem com muito rodeio. Ele é direto ao ponto. Ele é direto e claro na sua carta. Ele é tão claro que no capítulo 2 ele já traça logo um perfil de quem são os falsos mestres. Ele já fala, vou falar para você quem são os falsos mestres. Eles são assim, assim e assim. Agora, ele não identifica qual era a heresia que ele estava combatendo. Ele não entra em detalhes sobre qual era a religião que ele estava combatendo. Ele não identifica nenhum nome de um falso mestre na sua carta. Mas ele trata do assunto de uma forma geral. Mas ele diz algumas coisas sobre os falsos mestres. Ele diz que um falso mestre, ele ensina doutrinas destruidoras. Muitos negam o poderio e a supremacia de Jesus Cristo. Alguns ridicularizam a verdadeira fé e desprezam as autoridades. Alguns são amantes do dinheiro, a maioria, na verdade, amantes do dinheiro, da luxúria, do poder, da fama, são arrogantes, são difamadores, são imorais, são exploradores, são mentirosos. Nós poderíamos dar uma lista quase que infinita daquilo que Pedro coloca aqui. Mas uma das coisas principais é que eles tratam o evangelho como se fosse uma mercadoria. Eles vendem o evangelho deles, não o verdadeiro evangelho. Mas eles se promovem, se tornam ricos baseado nisso. Por isso Pedro, irmãos, vê o assunto como um assunto muito urgente. Ele decide que ele precisa tratar sobre esse assunto. Na verdade, esse assunto é tão urgente que mesmo sabendo que muito em breve ele morreria, é sobre isso que ele quer falar com a igreja a quem ele se dirige. Ele saberia que a morte dele estava próxima. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz no versículo 12 do capítulo 1 de 2 Pedro. Fala, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, nelas confirmados. É isso mesmo? Isso, confirmados. Na verdade que já está convosco, e tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo. O que ele está falando aqui? Enquanto eu ainda estou nesse corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que em breve hei de deixar este corpo, ou este tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já nos revelou. Então Pedro está ciente que a morte dele é próxima, que ele já está para morrer logo, e as últimas palavras de um homem sempre são importantes, né? Geralmente antes de morrer é deixado. Quais são suas últimas palavras? E nós sabemos que essas últimas palavras geralmente são importantes. E a preocupação de Pedro é contra esses falsos mestres que têm buscado destruir a igreja de Deus. Pedro sabia que a morte dele estava pronta, estava às portas, e por isso ele quer combater esses ensinos. O que pesa no coração de Pedro era alertar os crentes contra falsos mestres e falsos ensinamentos. Mas Pedro não os estava alertando contra um problema que ainda estaria para vir no futuro. Pedro os está alertando aqui
contra um problema que já acontecia naquela época. Eles já enfrentavam esse problema. Falsos mestres já estavam presentes na igreja quando Pedro escreveu a sua carta. A propósito, os destinatários dessa carta são os mesmos da primeira carta, nós vamos ver isso mais para frente. Agora, mesmo que nós não sabemos exatamente qual é a doutrina que Pedro está combatendo, qual é o ensino que ele está combatendo, nós podemos ver que ele descreve o perfil ou as características de um falso mestre. Sabe por que ele faz isso? Porque um falso mestre, ele pode mudar o seu ensino. Ele pode ensinar uma coisa aqui, outra coisa ali, e você pode se confundir se ele tivesse dito que um falso mestre ensina isso. Porque as falsas teologias se reinventam dia após dia. Cada dia tem uma noção nova, cada dia tem uma prática nova, cada dia tem uma doutrina nova. Então o que Pedro faz? Ele traça um perfil de caráter de um falso mestre. Ele mostra quais são as características, a personalidade de um falso mestre. Porque essa não muda. Essa é sempre a mesma. Então você vai identificar um falso mestre não só por aquilo que ele ensina, mas também por aquilo que ele é. A pessoa dele mostra se ele é um verdadeiro servo de Jesus Cristo, um servo de Deus ou não. Agora, quando nós olhamos no capítulo 3, nós percebemos mais ou menos que parece que uma das doutrinas que esses falsos mestres estavam ensinando, eles estavam zombando da volta de Cristo. Então Pedro fala, não tarda o Senhor em cumprir a sua promessa. Então parece que alguns estavam falando, Jesus Cristo vai voltar? Para com isso, você acredita nisso mesmo? Alguns falsos mestres estavam zombando nisso, então Pedro parece que está querendo defender essa doutrina da volta de Cristo. Também alguns estavam deturpando a questão da santidade do crente, falando que isso não era importante. Então parece que Pedro também está defendendo essa questão. Irmãos, Pedro está muito mais preocupado aqui em identificar esses falsos mestres e mostrar os seus ensinamentos do que mostrar seus ensinamentos. Ele está muito mais preocupado em identificar esses falsos mestres. Então, essa carta de Pedro, ela tem um aspecto não somente para combater esses falsos ensinos, mas também tem um aspecto bastante protetor. Pedro quer proteger a igreja. Pedro quer proteger os crentes para que eles não caiam nas garras desses enganadores. Ele quer que a igreja seja capaz de identificar e se defender desses ataques. Sabe, irmãos, esse também, com certeza, é o desejo de cada um dos pastores e líderes dessa igreja. Que você não seja enganado por falsos ensinos, por falsas doutrinas. Porque eu sei que esses homens, eles estão quase que 24 horas por dia na televisão, no rádio e na internet. E tem muito crente que fica fazendo consumo, ouvindo as pregações e ensinos desses homens. E esses ensinos podem ser extremamente danosos para a sua vida espiritual. Irmãos, Pedro não quer que nenhum daqueles a quem ele escreve se percam para falsos mestres. Irmãos, o desejo nosso aqui também, com certeza, é que nenhum dos crentes da Igreja Batista Nova Vida seja enganado por falsos mestres, por pessoas que estão afirmando algo que a palavra de Deus não faz. E para defender a igreja, Pedro basicamente apresenta 4 sistemas de defesa. Quais são eles? Primeiro, conheça a sua salvação. Nós podemos esboçar o livro de Pedro, a carta de Pedro, nesses 4 sistemas de defesa. Primeiro sistema de defesa que você pode ter, conheça a sua salvação. Saiba se você verdadeiramente é salvo ou não. Isso vai ser um bom sistema de defesa contra falsos ensinamentos. Segundo, conheça as Escrituras. Ou seja, não somente tenha certeza da sua salvação, mas saiba que você não crê num livro de fantasia. Você não crê num gibi. Você crê num livro que é a palavra de Deus. A palavra autêntica do nosso Deus. Então, conheça as Escrituras. Terceiro, conheça seus adversários. Por isso que ele traça um perfil de de como são falsos mestres. E em quarto, conheça seu ensino. E você vai perceber, como eu disse, que ele combate basicamente 2 ensinamentos: contra a volta de Cristo e contra a santificação. Então, basicamente, são esses os sistemas
de defesa que o cristão tem contra falsos mestres, contra pessoas que ensinam doutrinas falsas. Conheça a sua salvação, conheça as Escrituras, conheça o seu adversário e conheça o seu ensino. Qual é a palavra que se repete muitas vezes aqui? Conheça. Irmãos, Pedro fala aqui que o conhecimento é sua grande defesa contra falsos mestres. Nós podemos dizer que a palavra-chave para compreendermos a carta de Pedro é conhecimento. Sabe quantas vezes essa palavra e seus sinônimos aparecem na carta de Pedro? Somente em 3 capítulos? 16 vezes. 16 vezes Pedro usa a palavra conhecimento ou seus derivados. Então, irmãos, como crentes, não tem lugar para preguiça mental. Não tem lugar para você falar, olha, esse negócio de teologia, deixa para pastor, deixa para outra pessoa, não é comigo. Não. O que Pedro está dizendo é, conheça sim a sua salvação, a Escritura, seu adversário e o ensino. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos numa época de preguiça mental. Parece que o ser humano tem preguiça de pensar. Porque somente pensando, você já saberia que um santo custo é mentira. Não é verdade? Você olha e fala, mas isso é absurdo. Como pode essas práticas, esses ensinamentos ainda terem pessoas que seguem? É só usar a mente, usa a cabeça só um pouquinho, não está falando nem de Bíblia. Usa só o cérebro, que de vez em quando é importante usar. E o que Pedro está dizendo aqui é, se você é um cristão, aprenda. Você tem que usar o conhecimento. E hoje em dia parece que, quanto mais, nós temos uma cultura anti-intelectual. Pessoas que estudam não são olhadas com bons olhos. O estudo vai levar esse camarada para um caminho da perdição. Irmãos, pelo contrário. Nós vemos nas Escrituras exortação para que nós examinemos as Escrituras constantemente. Crente deve se aprofundar na Bíblia. Deve conhecer esse livro, que é o manual de regra, de fé e de prática do cristão. Na quinta-feira, um irmão perguntou, pastor, o Batista ainda é conhecido por ser estudante da Palavra de Deus? Irmãos, no passado já foi mais. Mas ainda, hoje, baseado em muitas denominações por aí, a gente ainda está anos-luz na frente. Mas sabe de uma coisa? Nós poderíamos ser melhores. Nós poderíamos gastar muito mais tempo na Palavra de Deus. E por isso que essa igreja promove oportunidades para que você estude a Palavra de Deus como um todo. Começando no capítulo 1 e terminando no final. E vindo capítulo após capítulo, versículo após versículo, porque nós cremos que o poder transformador da palavra e não do pastor é a palavra que ensina, é a palavra que instrui e é a palavra que protege. Por isso que é extremamente importante nós sermos cristãos bibliocêntricos, centrados na Bíblia, cristocêntricos, centrados em Cristo e não em experiências místicas, como nós temos visto muitas vezes por aí. E é por isso também que essa igreja, lá no segundo semestre, a gente já vai promover cursos aqui para a igreja. O André já está fechando com o pastor Carlos Augusto, ele vai oferecer cursos para nós também. Também nós vamos começar um Instituto Bíblico já no segundo semestre, porque nós queremos que os crentes da Igreja Batista Nova Vida tenham conhecimento da Palavra de Deus, porque nós sabemos que isso é o primeiro sistema de defesa contra as falsas heresias e também os falsos mestres. Agora, antes de nós aprofundarmos na carta, que não vai dar tempo, você já percebeu isso, né? Não vai dar tempo da gente entrar no texto em si. Eu gostaria só de fazer umas introduções para você entender um pouquinho desse contexto aqui de 1 Pedro. Algumas observações introdutórias. Tiro rápido. Só pá, e acabou. Tá bom? Então, primeira observação introdutória é sobre a autoria desta carta. Quem escreveu 2 Pedro? Fica fácil, né? Fica fácil nós identificarmos. A carta começa com o nome do autor. Versículo 1 fala, Simão Pedro. Interessante que geralmente quando nós escrevemos cartas hoje em dia, a gente escreve a carta, tal, e o nosso nome aparece aonde? No final, né? Com amor, fulano. Então, não sei se você entende, mas parece meio ilógico isso, né? Porque lógico, a maioria de nós não recebemos mais cartas como antigamente, né? Mas se você recebe uma carta, ou você pega a carta, você lê, e você tem que olhar lá na última folha para ver quem é que escreveu.
e depois volta para a primeira folha para continuar a leitura. No passado, a prática era a seguinte: você escrevia o nome do autor da carta logo no início. Então você abria a carta e você já sabia quem é que escreveu. Simão Pedro. Principalmente porque as cartas não vinham em papel como as nossas. As cartas vinham em rolos. Já pensou você ter que desenrolar todo um rolo para descobrir quem é que é o autor lá na última parte do rolo? Então seria meio improdutivo esse tipo de prática, né? Então Pedro coloca a sua identificação logo no início. Ele fala Simão Pedro. Agora é bem interessante esse nome, Simão Pedro. Sabe por quê? Porque Simão vem de Simeão do hebraico. Simão é o Simeão do hebraico no grego. Era um nome muito comum, quase igual João, Maria, José de hoje em dia. Muitas pessoas se chamavam Simão. Quem era Simão? Um grande líder de Israel. Na verdade, uma das tribos de Israel levou o seu nome, a tribo de Simeão. Só que depois, quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele recebeu um outro nome. Qual é? Pedro. E Pedro significa pedra. No aramaico, Pedro é Cefas. Você pode ver que em alguns lugares ele é chamado de Cefas também, que tem exatamente o mesmo significado. Então podemos dizer de certa forma que Simão era o nome de Pedro não convertido e Pedro é o nome dele convertido. É o nome pré-salvação e o nome pós-salvação. Agora é interessante, irmãos, que nós quando olhamos nas Escrituras nós percebemos que muitas vezes quando Pedro faz algo de errado, quando ele peca, ele é chamado de Simão. Lá no João capítulo 21, não precisa abrir, mas quando Jesus Cristo se encontra com Pedro, após ele tê-lo negado, como Jesus Cristo se dirige a Pedro? Ele fala, Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Já chamando a atenção, falando, Pedro, você fez algo errado. Estou te chamando. Pedro já com certeza sabia, coisa boa eu não fiz. É igual quando a mãe chama o filho com o nome inteiro, né? Fulano, Rodrigo Ariano de Lima. Pronto, pode preparar porque vai morrer, né? Então Pedro já sabia disso. Então parece que todas as vezes que o nome Simão é chamado, está se identificando ao antigo Pedro, aquele antes da salvação. E quando nós vemos o nome Pedro, parece que está se identificando aquele que era pós-salvação, depois que ele foi salvo, né? Então é interessante você perceber esse contraponto que é colocado, Simão Pedro. Muitos tiveram seus nomes mudados. Por exemplo, Paulo. Como se chamava Paulo antes? Saulo, né? Saulo. Mas você não vê em nenhum lugar ele sendo chamado de Saulo Paulo. Você não vê. Mas Pedro não. Pedro ficou muito identificado. Simão Pedro. Vários lugares, inclusive ele mesmo já se chamava assim. Sabe quando o apelido pega, aparece, né? Então, Simão Pedro, ele se identificava dessa forma. Irmãos, Pedro é uma bela ilustração do que é a nossa salvação. Nós somos ao mesmo tempo Simão e Pedro, não é? Nós temos a velha natureza e a nova natureza. Em alguns momentos nós agimos como Simão, em alguns momentos nós agimos como Pedro. Alguns momentos da nossa vida mais como Simão e outros momentos mais como Pedro. Talvez seja por isso que muitas vezes nós nos identificamos tanto com Pedro. Porque Pedro fica evidente as suas fragilidades. Pedro é um camarada que fala que o Senhor é Deus e logo na sequência fala, nada disso te acontecerá. Ele dá uma bola dentro e 3 fora. E ele é muito parecido com muitos de nós. Hoje em dia ele é uma maravilhosa ilustração da vida cristã como um todo. Por isso que muitos de nós nos identificamos com ele. Em seguida, a segunda observação introdutória que eu queria deixar com vocês é que nós notássemos como ele se descreve. Como ele se descreve aqui? Versículo 1, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, aqui é um equilíbrio maravilhoso entre humildade e autoridade. Porque ao mesmo tempo ele diz, eu sou servo. O que é servo? Nós falamos disso recentemente, não me envergonhe, irmãos. O que é servo? Escravo. No grego, aí já é mais difícil, né? Doulos.
aquela palavra que significa um escravo, uma pessoa que deve ficar em submissão. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Eu não sou melhor do que vocês. Eu não estou numa categoria de superioridade. Eu não tenho uma evidência dentro do cristianismo. Eu sou um conservo junto com vocês. Eu tenho um papel, mas eu somente sou um servo. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Isso mostra uma tamanha humildade do apóstolo. Uma grande posição de se colocar no mesmo nível daqueles que estão recebendo a sua carta. E interessante, irmãos, que esse termo de humilhação, chamado escravo, foi um dos termos mais usados e preferidos de grandes homens de Deus. Por exemplo, Moisés, o grande legislador de Israel, ele se chamava servo de Deus. Quando você olha na Bíblia também Josué, o grande comandante de Israel, ele se colocou na posição de servo de Deus. O mesmo acontece com Davi, com Paulo. Você lembra quando nós estudamos Tiago? Tiago diz a mesma coisa, que ele é servo de Jesus Cristo. E de acordo com Amós e Isaías 23, todos os profetas do Antigo Testamento se apresentaram como servos escravos de Deus. Nós podemos ver então, irmãos, a humildade de Pedro expressa aqui na sua apresentação. Pois mesmo ele sendo Pedro, olha, Pedro que era assim com Jesus, estava com Cristo em todos os momentos. Quando Cristo vai para alguns lugares retirados, mostra que Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus Cristo. Ele era uma pessoa muito próxima de Jesus Cristo, mas isso não faz com que ele se sinta mais do que ele é. Ele simplesmente fala: eu sou Pedro, escravo, servo. Eu sou a mesma coisa que vocês. Irmãos, Pedro é uma grande lição para cada um de nós sobre humildade. Não importa a posição que nós estejamos, nós devemos ser humildes. É um grande ensino para nós. Mas ao mesmo tempo, em primeiro lugar ele se apresenta como servo, ele também se apresenta com autoridade. Aonde nós vemos isso? Quando ele diz que ele é um apóstolo. Ele fala: eu sou um servo, mas eu tenho autoridade para exercer apostolado. Eu sou um apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou um enviado por Deus. É interessante que hoje em dia está cheio de apóstolo por aí, né? Apóstolo isso, apóstolo aquilo outro. Eu quero que você tenha claro na sua mente. Essa questão de apostolado hoje em dia é balela, tá? Não existe. Existem sérios requisitos estipulados pela palavra de Deus para que uma pessoa fosse um apóstolo. Alguns deles: devia ser chamado diretamente por Deus. Alguns podem dizer: eu sou, né? Tá bom. Mas além disso, tinha que ter sido testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Eu duvido que muitos desses apóstolos hoje tenham mais de 2000 anos, né? E além disso, tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então eu duvido que muitos desses que se afirmam apóstolos cumprem esses requisitos estabelecidos pela palavra de Deus. Mas como eu disse, irmãos, o termo apóstolo significa enviado. O que Pedro está dizendo aqui é: eu sou um servo do Senhor como vocês, estão no mesmo nível, mas ao mesmo tempo eu tenho uma autoridade dada por Deus como um enviado para proclamar a vocês as boas novas, para proclamar a vocês a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós temos um excelente exemplo, sabe para quem? Para todo aquele que exerce cargo de liderança. Porque você vê que você deve ter a autoridade que Deus te dá para estar na posição que você tem, mas essa autoridade nunca deve fazer de você alguém que não se submete. Alguém que se sinta, o rei da cocada. Não pode falar mais isso hoje, né? O rei da cocada, o resto é completo. Então, você não pode achar que você é a última traquinas do pacote, né? Você não é. Você é um conservo. Mas ao mesmo tempo você tem uma autoridade dada por Deus. Você tem uma autoridade que Deus tem te dado. É um exemplo maravilhoso de como nós, como pastores, podemos ou devemos exercer autoridade diante do povo de Deus. Lembrando, temos autoridade dada por Deus, mas nós somos servos da mesma forma. É um excelente exemplo para nós, irmãos. E finalmente, a última observação introdutória. É muito bom quando o culto dá bastante tempo para nós pregar, porque ainda o relógio ali está tranquilo. Finalmente, a última observação introdutória que eu gostaria que nós notássemos é
a quem ele escreve. E nós vemos no versículo 1, ele fala: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem são esses? Olha no capítulo 3, versículo 1. Abre lá rapidinho, só uma folha para frente talvez, essa carta é bem pequenininha. Olha o que diz no versículo 1. No versículo 1 ele é um pouco mais específico ao descrever seus destinatários. Ele fala: amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo. Ou seja, a quem ele está escrevendo? Ao mesmo grupo a quem ele escreveu 1 Pedro. Quem é o grupo a quem ele escreveu 1 Pedro? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Lá ele mostra quem são. 1 Pedro 1:1. Facinho, tudo pertinho ali um do outro. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, as mesmas pessoas a quem ele escreveu 1 Pedro, que eram quem? Lembra? Crentes que foram expulsos de Jerusalém por causa da perseguição, que foram expulsos de Roma por causa da perseguição de Nero, e eles estão espalhados por mais diversos lugares do mundo. Então Pedro se dirige a esse mesmo grupo que ele se dirigiu em 1 Pedro, agora em 2 Pedro. Então, irmãos, em 1 Pedro, qual era a preocupação de Pedro? Pedro estava extremamente preocupado pela perseguição de fora que a igreja estava sentindo ou passando. As pessoas estavam buscando destruir o povo de Deus, matando, levando ao sofrimento. Agora, em 2 Pedro, sabe qual é a preocupação de Pedro? Pedro está preocupado com os ataques internos da igreja. Então, a igreja estava sendo atacada externamente e também internamente. Dentro da própria igreja estavam se levantando falsos mestres. E provavelmente o 2 Pedro tenha sido escrito em Roma também, como 1 Pedro, no máximo, um ano depois de 1 Pedro. Lá no ano 65, mais ou menos. Nós sabemos disso porque Nero morreu no ano 68 e Nero morreu debaixo da perseguição... Pedro morreu debaixo da perseguição de Nero. Se 1 Pedro foi escrito em 64, provavelmente 2 Pedro foi escrito em 64, 65 ou 60, nessa média de tempo. E quando nós olhamos, irmãos, lá no 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro 1,14, nós vemos que ele diz: em breve eu deixarei esse tabernáculo. Lembra que nós lemos? Então ele já estava antevendo que a morte dele era próxima. Então provavelmente ele escreveu essa carta nessa época. E a tradição diz que pouco depois de escrever 2 Pedro, Pedro foi crucificado. Mas ele se julgou indigno de ter a morte que seu Senhor teve. Então, na sua humildade como servo, ele pede aos seus executores que o crucifiquem de cabeça para baixo. E é isso que acontece segundo a tradição. Ele morre crucificado de cabeça para baixo. Mas é impressionante, irmãos, nós notarmos que as últimas palavras desse homem à igreja de Deus é um alerta contra os falsos mestres, contra o falso ensino, contra as heresias que desde aquela época já estavam permeando a igreja de Deus. Esse era um assunto que pesava no coração de Pedro. E sabe, irmãos, é sobre esse assunto que nós vamos tratar nas próximas semanas e nos próximos meses. Algo de extrema urgência, totalmente relevante para os nossos dias. Amém?